Olá você que nos acompanha aqui nos estúdios do Colégio Dinâmico. Estamos aqui em mais um episódio daquele programa que você gosta, o programa de atualidades, em que nós falamos sobre repertório sociocultural, não só para redação, mas para todos os vestibulares e modelos de prova que você vai encontrar na sua vida. Aqui eu estou agora com convidados excepcionais. Eu tenho o professor Carlos, professor de filosofia da Escola da Inteligência. Pessoal, todo mundo conhece aqui o professor Carlos, né? A galera mais velha do colégio também já conhece ele aqui, né? Já é um veterano do colégio tem muito tempo. Me chama de velho logo aí, já E- em branco já. E, Já tá e branco. também temos o professor Lucas, professor de redação, língua portuguesa aqui do colégio. Muito obrigado que vocês puderam estar aqui hoje. Hoje é um tema muito especial e que eu já vou revelar, né? Mas eu precisava de vocês urgentemente para falar desse assunto. Um tema que, assim, quando a gente fala de atualidades, sempre tem uns temas que mais bombam, né? Esse deu o que falar, principalmente na escola, né? Porque se você acompanha as redes sociais, as mídias digitais e tem algum tipo de ligação com as atualidades e o que está acontecendo no mundo e no Brasil, você viu que foi sancionada a lei que proíbe o uso de celular em escolas. Pois é, gente, realmente aconteceu. O que muitos ficaram felizes, principalmente alguns profissionais da educação. Eu estou falando com um sorriso, mas nada tendencioso, em que o celular foi proibido. Mas muitos começaram a discutir sobre se realmente cabe ao Estado proibir, se não cabe, né? Quais são os limites da liberdade, quais são os limites do uso da força coercitiva do Estado. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem nessa matéria aqui uma parte que, assim, pra gente começar a nossa discussão já, que diz que essa é uma medida que vem alinhada com a tendência global de reduzir a exposição das crianças a fatores que aumentam a ansiedade, que diminuam o foco, o aprendizado e que podem servir para a prática de cyberbullying. Então, assim, esse assunto ele não está englobado só em liberdade, mas também em malefícios que as telas estão proporcionando no nosso dia a dia, né? E o que vocês acharam dessa notícia? O que vocês acharam dessa medida? Vocês concordaram? Não concordaram? Como é que foi? Vai, veterano. Que isso, né? Então os mais velhos fazem à frente. Boa tarde, pessoal. Ou boa noite, ou bom dia. Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse podcast. Mas respondendo a pergunta do professor Gabriel, eu poderia dizer que eu concordei, né? Concordei com a lei, e não é a primeira lei, tá? Não é o primeiro país, né? Já tem países que fazem isso há alguns anos, né? De proibição do celular, de uso de telas, em forma geral. A gente fala do celular porque é o mais comum, é o mais prático, né? Mas devemos pensar no seguinte, né? Você falou em questão da liberdade, do uso, né? Enfim, devemos pensar também na possibilidade, Gabriel, de que essa proibição seja apenas um momento assim e muito proveitoso para nós refletirmos até que ponto, quais são os limites, né? Ou qual foi o estrago já feito, também. Mas também até que ponto haverá a proibição. Porque uma lei, na minha visão, como professor, como filósofo, eu acredito que uma lei ela tem que ter uma função pedagógica, para que, a partir de certo momento, essa lei deixa de ser lei e passa a ser um hábito, um comportamento, né? Então, a lei ela vem também para nós refletirmos como sociedade o uso consciente da tecnologia. Então, penso eu que a proibição das telas, ela não é algo que vai ser para sempre, mas ela é algo de momento necessário que a partir de um certo tempo, eu não sei dizer qual, não sei mensurar isso aí, né? É uma estratégia defensiva, né? Uma estratégia boa. Assim, da mesma forma que o Gabriel falou, nada tendencioso, mas eu comemorei bastante sobre a proibição. Eu sou professor, né, de português, então eu tenho esse trabalho árduo
e muito difícil, que é tentar incentivar os alunos a lerem. E assim, eu já tive muitos momentos, quando a gente conversa muito sobre o ato de ler, por exemplo, vou pegar aqui da minha prática, claro, o que mais dificulta os alunos é foco. Eles podem falar assim, não gosto de ler, mas é porque às vezes eles não gostaram de algum livro, mas principalmente porque o foco que você tem que ler é muito difícil. E muitas das vezes que eu já conversei muito com meus alunos sobre isso, e eu pergunto, o que te mais prejudica seu foco? Sempre foi tela. Sempre foi tela. Tela, e é claro que eu acho que embutido nisso também a questão de ansiedade, diminuição de foco, aprendizado, a gente tem muito a tendência das redes sociais, que estão cada vez mais rápidas, né, mais instantâneas, e isso a gente acaba se acostumando a esse hábito muito rápido, e a gente esquece que, por exemplo, para ler a gente tem que sentar realmente e se desligar. Ler, de certa forma, é muito paralelo com a meditação. E sempre que eu conversava com meus alunos, eles tinham, de certa forma, essa consciência que as telas sempre prejudicou muito eles. Essa ideia da velocidade que você falou, Lucas, faz eu refletir, porque quando a gente fala sobre a ideia de velocidade, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Eu sou professor de história, então é claro que eu vou fazer uma análise do tempo. Para analisar, lá no século XIX, quando a gente estava tendo o boom da Revolução Industrial, né? E o início das novas tecnologias, que depois iriam desembocar nas tecnologias modernas que nós temos hoje, né? O homem não tinha acesso a tanta informação quanto tem hoje. Informação demais e muito rápido. Quando você pega um TikTok da vida ou o Reels, aqueles vídeos curtos que nós temos de cerca de 30 segundos a 1 minuto, em que a cada 30 segundos ou 1 minuto, enfim, eu saio o tempo todo pulando de vídeo para vídeo com bombas de informações, e aí a cada vídeo eu tenho propagandas que vão me oferecer produtos o tempo todo. Eu condiciono a minha mente a uma sobrecarga de informações, e isso leva necessariamente a um cansaço mental, né? É um cansaço mental precoce, e assim, e ele é constante. Ele é um cansaço constante. Você já viu como que os alunos que são mais ligados a telas, eles tendem a ser alunos que têm mais cansaço e menos, menos disposição para poder aprender a matéria mesmo, até poder prestar atenção na aula, eles têm menos disposição para fazer isso. Você vê Algo isso, poeta né? surgiu em mim agora, que é um paralelo, que é o seguinte, a luz das telas deixa o ambiente cada vez mais sombrio, né? E daí eu acho que nos nossos corredores, quando, tipo assim, joga ano passado, antes e depois de proibir essas telas, quando foi proibida, parecia que se iluminou muito mais o ambiente, né? Então, eu acho que a gente vai falar muito, de certa forma, dos pontos negativos, com esse teor muito, assim, frustrante. E só que, quando a gente menciona, eu, pelo menos, assim, até agora, eu não vi nada que falasse assim, nossa, podia ter um celular aqui? Nossa, o meu aluno podia estar com o celular aqui na mão? Sabe, eu vejo muito esse paralelo, muito nesse aspecto, assim, sabe? O quão drástico que é o uso de telas, né? Inclusive, eu gostaria de citar até uma reportagem da BBC News, né? Que é uma reportagem feita em 2019, com personagens do Vale do Silício, trazendo falas do Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? É um lugar nos Estados Unidos ali onde moram os grandes pensadores, criadores, engenheiros de software, principalmente software e hardware, né? Das big techs, das empresas de tecnologia, né? E os filhos deles, desde 2019, nas escolas mais famosas dentro do Vale do Silício, onde só moram hoje que o centro do poder mundial, né, a concentração de capital hoje, as empresas que valem trilhões, elas estão no ramo das Big Techs. Então, essas pessoas que trabalham com Big Techs moram ali no Vale do Silício, né? Os filhos deles estudam em escolas onde as escolas proíbem o uso de telas, principalmente a proibição da 1ª à 5ª série.
né? Ali você não pode usar tela nenhuma, absolutamente tela nenhuma. E o tipo de pedagogia que essas escolas usam não é uma pedagogia do século XXI, uma pedagogia inovadora, principalmente para criança. É uma pedagogia do século XX, primeira década, perdão, do século XX, que é uma pedagogia conhecida como pedagogia Waldorf, que trabalha a questão do trabalho em equipe, né? Trabalha com a questão da artística. Então, as crianças aprendem a trabalhar em equipe e aprendem a trabalhar também artisticamente, usando o quê? Papel, lápis de cor, né? O cálculo, nem o cálculo é feito em aparelho eletrônico. Os cálculos são feitos utilizando papel e utilizando outras formas de fazer cálculos. Então, nem os filhos desses grandes pensadores de aplicativos, das big techs, né? Estão submissos às telas, assim, de qualquer forma. Né? E nessa reportagem tem falas do Bill Gates, tem falas do Zuckerberg, tem falas do como é que era o cara da Apple lá? É o Steve Jobs. Steve Jobs, né? Falando que se eles pudessem, né, eles dariam para os filhos as telas a partir dos 14, 15 anos. Então, eles próprios têm essa consciência, né? Mas Isso faz um paradoxo. Interessante. Eu assim, quando eu jogo, eu acho que eu sempre tive esse pensamento que, vamos lá, o boom das telas, realmente, o contato maior que a gente teve com tela vem do nosso fatídica época, que é a pandemia, né? E é uma coisa que sempre me incomodou, desculpa aos pensadores, mas é que a gente colocou nossos filhos, nossos alunos na frente de tela. Eles acordavam, que a primeira coisa que você fazia era pegar o celular, ia pra frente do computador, a gente ia dar aula, os alunos iam pra frente do computador, aspas, assistirem a aula, né? E saía da aula online e mexia no celular e ficava. Quando volta, o que a gente fala? Não pode celular. Só que a gente já induziu eles àquele vício, aquela rotina. E, assim, é um vício e todo vício, na hora que tira, dói, né? E eles ficavam naquele problema. E sempre foi um problema. Sempre foi, tipo assim, a gente colocou eles ali, né? É claro que não tinha outra opção, mas é muito triste ver as sequelas que se tem isso, né? Ainda mais de pequenos. Eu lembro de conversar, tentem fazer isso com um jovem que fica muito tempo no celular. Só conversa assim, fala assim, e se eu pegasse seu celular e te deixasse um dia? E olha para a linguagem corporal dele. Ele começa a se coçar, ele começa a ficar na defensiva, porque ele não aguenta nem a hipótese, nem a ideia, nem a conversa de ficar sem o celular. É uma coisa, assim, muito esquisita, muito trágica de se pensar, né? Isso aí me lembra uma experiência que eu fiz em sala já só de perguntar, né? Porque eu tava falando sobre... que eu gosto de fazer interdisciplinaridade, né? Eu tava falando sobre Guy Debord, Carlos. Sociedade do Espetáculo. E aí, basicamente, esse autor, para aqueles que vão pegar aí como repertório sociocultural, é um autor excelente para citar em redação. Ele vai trazer uma teoria que, basicamente, superficialmente, ele diz que as pessoas hoje estão mais preocupadas com o parecer do que com o ser, realmente, né? E esse parecer tem a ver com que nós todos somos atores em um espetáculo que a vida virou dentro do modelo capitalista moderno, né? É uma parte do desenvolvimento do capitalismo fazer com que as pessoas se tornem produtos e, mais do que isso, as suas imagens se tornem produtos a serem vendidos o tempo todo e a serem aceitas pelos outros. As redes sociais evidenciam como que Guy Debord estava totalmente correto, e ele é um autor do século XX, né? E aí uma experiência que eu fiz foi perguntar para os alunos, e aí, vocês conseguiriam excluir o Instagram de vocês ou mesmo suspender ele por alguns meses? Todos os alunos falaram que não conseguiriam fazer isso, né? Porque o vício das redes sociais, e eu acho que não só o vício, mas agora
Tem até o que a escola de Toronto falava, né? O meio é a mensagem. Agora, parece que até a forma de sociabilidade depende das redes sociais. Então, a gente é excluído socialmente se a gente não tá dentro das redes. Então, as telas acabam sendo algo que tá no nosso dia a dia, não tem como sair mais, só que a gente tem que encontrar estratégias de fazer com que nas fases, pelo menos, de desenvolvimento intelectual e de aprendizagem, que a nossa espécie não fique tão super sobrecarregada de informações e de telas para não prejudicar o nosso desenvolvimento intelectual mesmo, para que a nossa espécie, no futuro, não tenha problemas dentro da seleção natural relacionado a isso, porque isso é uma realidade, é uma possibilidade real. Nós temos falado sobre essa questão dos celulares tem muito tempo. Então, assim, o Lucas falou da pandemia. E a gente acabou, querendo ou não, induzindo eles realmente indiretamente à questão do celular. Indiretamente, porque fazer o quê, né? Como que a gente ensinar? Como que a gente ia ensinar? Era um recurso que a gente tinha. Era o único recurso. Ali naquele momento era o que a gente via como recurso pedagógico, né? Aí atualmente a gente já tá vendo um recurso pedagógico como tira desses meninos, pelo amor de Deus. Só que assim, a gente tá falando disso já tem muito tempo. O estado de Goiás, por exemplo, tem uma lei estadual aprovada em 2010. A Lei 16.993 já falava sobre a proibição do uso de telefone celular na sala de aula. Ou seja, então nós temos aí 15 anos dessa lei já. E ela nunca foi aplicada da maneira como deveria ter sido, né? Agora, com essa lei do governo federal, a gente tem uma força coercitiva maior, né? E a gente tem um respaldo maior também. É interessante que, assim, né? Igual antes, era proibido o uso de telefone celular na sala de aula das escolas, né? E que diferença faz para nós que, assim... É claro que nós, professores, sempre ficamos atentos, né? Sempre teve assim, tá com o celular, tá mexendo... Vai lá, vai pra diretoria, conversa ali, né? Que não dá. A gente sempre teve pros filmes, mas agora que não pode, na escola... nem no intervalo. Nem no mais, intervalo, né? Nossa, assim, quem não tá dentro do colégio pra ver mesmo, não entende o que é ver os meninos interagindo. Sabe, os meninos em pé, conversando. De uma forma totalmente diferente. Nossa, sim. No início é complexo, mas a gente vê depois, e a gente também como instituição, a gente acaba tendo que produzir os meios de interação para eles, né? Tipo jogos, dinâmicas, né? Nas aulas serem aulas, inclusive, mais dialogadas, né? Isso tudo tem que estar ali presente para que eles possam também vir para esse mundo que, infelizmente, como o Lucas citou, muitos perderam, né? Por questão realmente de uma necessidade de haver ali naqueles 2 anos decorrentes de pandemia, esse isolamento, vou chamar de isolamento mesmo, foi um isolamento social, né? E o uso excessivo de telas. Agora, para a criança, isso é muito prejudicial, porque ela está desenvolvendo lá os neurônios, né? Cientificamente colocando a questão, você pega a neurociência, a neurofisiologia, ela fala que nós evoluímos como humanos o nosso comportamento. A gente aprende por saltos, e esses saltos eles são adquiridos, né, por questões do neurônio, por desenvolvimento neural. A neuroplasticidade, muito bem colocado. E se naquele momento de neuroplasticidade, onde os meus neurônios estão preparados para aprender comunicação com o outro, para aprender interação com o outro, principalmente quando se é criança, ali nos 3, 4 anos de idade, e a escola é necessária para isso, e eu estou lá na tela o tempo todo, há uma poda neural ali. Há uma poda neural ali. Então, o indivíduo, em vez de ele desenvolver habilidades de lidar com o outro, de lidar com contradições, essa poda neural prejudica ele tanto que, ao ficar na tela, ele lida com o outro como se ele estivesse na tela. Né? Ele não olha no olho. Né? Ele tem dificuldades maiores de interação. Então, você induz a uma sociabilidade isolacionista. Porque, isso, inclusive, Vygotsky fala sobre repete isso. O termo, induz a uma sociabilidade isolacionista.
Por quê? Porque você vai ter uma forma de socialização que isola as pessoas. Porque você Isola só. as pessoas. Parece um paradoxo, né? Mas você socializa só por meio das telas. E aquilo lá, por mais que você esteja entrando em contato com a pessoa, mas não é um contato direto. Então são só contatos indiretos. Por isso o isolacionismo. Tem a frase, a rede social, ela não é de forma alguma social. Você não tá... Eu acho assim, igual você puxa ali pelos grandes colégios que você tava falando lá, né? Que o foco deles é o social. Nós somos seres sociais. Não é só de que a gente gosta de conversar, mas é porque a gente desenvolve através do social. O a Vygotsky fala disso. linguagem em si, né? Puxando ali pra minha área, você, por exemplo, você precisa que a criança esteja no social para desenvolver a fala. Senão ela cresce limitada. O quanto de pedagogas, psicopedagogas que eu não conversei, que o trabalho delas, às vezes, pós-pandemia, era só inserir uma criança na sociedade novamente. Porque ela tinha as crianças tinham crise de pânico, não sabiam conversar, não sabiam dialogar. E a gente, querendo ou não, a gente percebia isso também em sala de aula, porque nós que somos professores, eu sentia assim pelo menos, né? Quando a gente voltou da pandemia, o que eu mais queria era conversar com meus alunos. Ter essa dinâmica de timing, né? De olhar no olho. A saudade dava de uma aula né? expositiva dialogada. Nossa, aí você chega... A gente sofreu como uma geração mais velha, né? né? De ficar atrás das câmeras sem esse contato. E daí, quando a gente volta empolgado, os alunos não sabiam mais interagir de certa forma, né? Eles ficavam letárgicos ali, né? Eles ficavam observando como se eles estivessem olhando para uma tela. E assim, isso que a gente tá falando não é achismo nosso, não. Tem pesquisa científica, olha aqui, a Universidade Federal de Minas Gerais trouxe uma pesquisa em 2023, dizendo que o uso excessivo de telas piora a saúde mental de diferentes gerações. Ou seja, até a nossa, tá? Até a nossa, não é só dos pequenos, né? Não é só dos nossos alunos, mas até dos adultos, dos idosos, tem piorado também, né? Então, sintomas de estresse, depressão, ansiedade foram observados em pesquisas da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, isso aí é algo científico, algo que você pode, por exemplo, quando você for fazer uma argumentação, numa possível redação, você utilizar esse tipo de fonte aqui é fundamental. Por quê? Porque não fica no achismo, né? Mas é entender isso, que isso é um problema real. A gente está lidando com um problema real de aumento de diagnósticos de doenças mentais numa era em que a era que a gente mais fala sobre saúde mental. Né? É claro que quando, tipo assim, a gente meio que foge do tópico central, que é a proibição de celulares nas escolas, mas a gente não tem como querer falar sobre tela, né? Que a gente não fala... Antes de uma época, eu acho que eu e o Gabriel, quando a gente já era adolescente, o problema não era necessariamente o celular, era o computador, né? Ficar na frente do computador. Hoje virou jogo de Skyrim. Hoje virou o celular em si. E não tem como nós que somos adultos, a gente também tem que se policiar de, tipo, acordei, você faz o movimento motor de querer pegar o celular. Mas daí a gente tá tentando, a gente não consegue muitas vezes. Não, agora não posso. Vou dormir. Você vai levar quem junto pra você pra dormir? Não é seu bichinho, não é o travesseiro, é o celular, né? E daí você fica na frente dele. Então eu acho que assim, isso me vem... Quando você chamou a gente pra falar sobre o assunto, a primeira coisa que eu pensei assim, eu falei assim, eu tenho que falar que é a questão de exemplo também dados para os nossos alunos em casa, que os pais também às vezes não dão conta de se controlar. Às vezes o pai tá lá assim, né, mexendo no celular assim, sai do celular, menino, e ele mesmo não sai do celular. Ele mesmo não pratica esse hábito. Tem várias charges que trabalham isso, né? Como é que você consegue fazer seu filho ler? Aí a mãe tá lendo e o filho lendo. E a mãe que perguntou como é que você dá conta, tá no celular e a filha no celular. Então, é aquilo, né? É muito uma questão de influência. E nós sofremos já com isso, de insônia às vezes, de estresse, porque a gente fica no computador, no celular por muito tempo. Imagina uma criança que tá em formação. Exatamente.
Porque aí vem a questão, a quem cabe a racionalidade de restrição? A quem cabe o despertar consciente, né? A quem cabe entender a dialética negativa do movimento do uso de telas? É do aluno? É do professor? Ou é dos pais? Deixa eu questionar. Vamos falar de uma figura adulta, De uma por figura exemplo. adulta. É tipo a gente entender, aí eu vou usar Adorno na dialética negativa, permita-me a paráfrase, fazer um, né? Em falar em amor negativo. Porque o que é esse amor negativo? O amor romântico é aquele que é harmônico, tudo pode, tá tudo certo, é um sim eterno, é um sim constante. Eu amo você e por isso eu me sacrifico por você. Eu amo você e por isso é um sim para você. É o século XIX, purinho, né? Tipo, a gente resgatou meio que esse amor romântico. Por exemplo, o aluno tá lá, eu quero isso, a gente vai lá e dá. Eu preciso disso, aí vai lá e dá. Como vocês querem a aula? O que eu posso fazer por vocês? Né? Exato. Como se o amor fosse uma harmonia. Aham. E na dialética negativa, amar negativamente é também amar, né? Como, por exemplo, o adulto que fala para o filho assim, ou o professor que fala para o seu aluno, agora não é o momento do celular. Mas esse não é o momento, não é porque eu estou te negando a diversão. Isso não é porque eu tenho raiva de você. É porque eu amo você e não quero que você fique doente. É porque eu amo você e não quero que você fique estressado, ou deprimido, ou com ansiedade. Então, é uma devolutiva de amar pela forma negativa. Faz parte da mesma lógica de a gente coloca o aluno na frente para ele conseguir prestar mais atenção, ele não entende na hora, ele fica bravo com a gente, mas a gente coloca. Nosso trabalho é amar negativamente, né? Achei interessante você usar o Adorno na dialética negativa, porque o nosso trabalho é puramente isso, né? Tá o tempo todo falando, olha, se você tá na frente, olha, não dorme, acorda, olha, você não vai usar a tela, olha. Por quê? Porque lá na frente, a quantidade de alunos que são eternamente gratos por nós é uma coisa assim, incontável, né? A gente vê que os alunos depois que formam, vão para a universidade ou até quiser se formar na universidade, falam, olha, eu sou muito grato por tudo que você fez. Eu não entendi na hora, mas... Depois... Então, a ideia do celular é a mesma coisa. Então, a história precisa transcorrer às vezes. E talvez, assim, eu não sei, não sou aluno mais, mas, assim, no fundo, eu olho e eu sinto que os alunos sentiram também nossa, proibiram, mas eles sabem que, no fundo, existe um porquê muito positivo para eles. Porque, assim, né... Se você pergunta pro aluno o que ele gosta de fazer, às vezes ele pode responder assim, eu gosto de ficar no celular, em rede social, TikTok. Mas se você perguntar assim, você fica feliz? Você, tipo, vou mexer no TikTok? Ou o menino fica 5 horas na frente do celular, termina e fala, nossa, que coisa boa ficar no celular. Ele não tem essa prática. Vi essa frase. Ele não tem esse lazer ativo, nem que seja assim, assistir um filme, né, que é um lazer mais ativo, é uma tela, mas é ainda mais ativo ainda. E quando eu vejo hoje os alunos, quando a gente conversa com eles sobre isso, por mais que eles gostem de ficar no celular, eu acho que no fundo eles entendem que é um momento que não é para eles ficarem ali, e que, de certa forma, é bom pra eles. Olha, a participação na sala de aula aumentou muito aqui no colégio depois da proibição. Até demais. Posso... No B? No B, né? Participativo demais. Participativo demais. Mas, assim, é uma coisa, assim, que eu achei surreal. Os alunos estão perguntando mais, estão participando mais, estão gostando mais, estão mantendo mais foco.
Nem assistir filme, quem é muito viciado em rede social dá conta. Não. Porque não consegue manter o foco vendo filme, cara. Tem gente que fala assim, eu não consigo ver filme. Por quê? Porque eu não tenho paciência. Aí você começa a pensar assim, cara, qual que é o nível que a gente chegou? As pessoas, antes, falavam assim, não, eu não dou conta de ler, não, eu vejo filme. Por quê? Porque eu não tenho paciência de ficar lendo. Agora chegou ao nível da gente falar que o cara não tem paciência pra ver um filme. Né? Então, o quão catastrófico tá virando isso tudo? Nossa. Isso aí é interessante, Gabriel, porque retoma uma sociologia alemã que faz o estudo da velocidade, da aceleração, né, da velocidade do tempo. Né? Porque aí, historicamente, lá no início da nossa conversa, você citou a produção industrial. Uhum. E ali havia uma promessa, né? Uma promessa social, um discurso. De evolução, do positivismo. Um discurso. Havia um discurso que era o seguinte, olha, essa máquina aqui vai te dar mais tempo livre. Ah, é verdade. Uhum. A evolução. Ela acelera a produção, mas ela te dá mais tempo livre para você praticar o ócio, né? Para você curtir a arte, para você curtir uma cultura, para você criar coisas. Mas o que nós temos as máquinas chegaram, as telas são máquinas, né? Nós temos, então, uma aceleração da velocidade graças às máquinas, mas esse tempo maior, ele foi encurtado em vários períodos de tempo, né? Porque as máquinas também trouxeram muitas possibilidades em pouco tempo, principalmente quando a gente fala de tecnologias relacionadas à globalização. Uhum. Então, porque é um dos motivos do porquê a gente não consegue manter foco, Uhum. né? Por quê? Porque há uma ideia de que, ok, você tem tempo, mas nesse tempo você tem que experimentar um monte de coisas ao mesmo tempo. Você tem que ser produtivo, né? Além você de tem que estar ali, né, fazendo... tipo assim, igual... Puxando até, né? O quanto a gente não ficou com peso na consciência, até eu vou puxar novamente a nossa queridíssima pandemia, mas quanto que a gente não ficava com peso na consciência de estou com esse tempo todo e o que eu estou fazendo com ele? Nada, você não tem que fazer nada, né? E daí até hoje em si, tipo assim, as pessoas, eu acho que também os alunos têm que saber apreciar mais o tédio, o ócio. Nada melhor do que você olhar pra parede, sabe? Porque o tédio, ele é artístico, né? Ele te dá ideias. Não é à toa que vocês que gostam muito de filosofia, tinha aqueles vagabundos lá que ficava só na praça lá. Não é brincadeira. Será que ele tá falando dos filósofos? Tinha os filósofos. Não, peraí que eu vou fazer um corte direito agora. Dos meus ancestrais? Tinha os filósofos que eles ficavam querendo não... No ócio criativo. No ócio criativo, eles não faziam nada. Ócio criativo. O que era o Sócrates, que um cara chato que ficava perguntando coisas pros outros. Eu posso? Você lembrou minha esposa. Minha esposa... Agora tem que cortar. Não corta não, que eu quero desabafar. Tem psicólogos aí. Eu acho que assim... Lá no início do meu relacionamento, a minha esposa via eu lendo filosofia, ela falava, você não vai fazer nada, não? Você não vai fazer nada? A pergunta em si já traz uma carga do tipo assim, se você tá lendo, você já não tá produzindo, você não tá fazendo nada, né? Agora a gente tem que entender o seguinte, quando o Lucas fala em produção, o nosso aluno tá lá no Instagram, você, eu, o Lucas, no TikTok, vocês, na verdade, para você não está produzindo nada mesmo, não. Mas para a empresa, você está produzindo e produzindo muito. Muito. E não recebendo nada em troca. A não ser aquilo que a empresa quer que você faça, que é o quê? Ficar preso ali, rolando vídeo. A empresa ganha dinheiro com isso. Aí nós temos uma citação, antes de eu entrar nos autores aqui, que eu pensei agora, e eu acho que encaixa muito bem. E aí você fala junto comigo, tá, Carlos? Tem, falando de novo do Adorno e do Horkheimer... Só com um cafezinho? Não, na hora. Você vai falar o Krenak? Se for falar do Krenak... Não.
Mas eu vou falar do Adorno e do Horkheimer, que são dois autores da Escola de Frankfurt, em que eles dizem que existe uma instrumentalização da razão durante um período do capitalismo, em que a razão ela é utilizada como um instrumento de dominação. Nós já temos autores que falam que as ideias dominantes de cada época são as ideias da elite dominante. Quando os frankfurtianos chegam com essa ideia da instrumentalização da razão para a dominação, isso quer dizer que a tecnologia ela também é utilizada para isso. Você acabou de me falar que os caras das Big Techs, eles colocam os filhos para estudarem em colégios que não têm uso de telas. De pedagogia Waldorf. Será Rudolf Steiner, tá? Será Pedagogia que Waldorf. esses mesmos caras querem que os filhos dos outros fiquem sem usar telas? Claro que não. E nessa mesma reportagem, é claro, né, tem uma fala de um engenheiro de software que ele não se identificou, a reportagem não identifica ele. Essa reportagem, eu vou citar mais uma vez, se você quiser buscar, BBC, São Francisco, Estados Unidos, Vale do Silício, filhos, escolas Waldorf. Waldorf, W-A-L-D-O-R-F, Waldorf, né? O engenheiro diz o seguinte, a gente não tem essa reflexão ética na faculdade, porque falta para nós uma reflexão ética para a gente entender o que é certo e errado na hora que a gente vai criar o software. Ele fala desse jeito. Mas havia um propósito nos aplicativos, lá no início da criação dos aplicativos, que era o propósito de solucionar problemas. Por que você instalava um aplicativo no seu celular? Para solucionar um problema. Para solucionar um problema. Então havia uma conexão entre o objetivo de o aplicativo e solucionar problema. O discurso mudou. E ele, como engenheiro de software, nessa reportagem, ele diz o seguinte: os aplicativos mudaram. Nosso propósito, a gente cria, aplicativos para solucionar problemas. Mas dentro de uma ideia que é, hoje, não esta finalidade. A finalidade é segurar a pessoa dentro do aplicativo. É por isso que a gente coloca um monte de propagandas dentro do aplicativo. Um outro documentário que assim, você falou de uma reportagem, um documentário que eu posso indicar também, que eu já indiquei em outro episódio, é o Dilema das Redes, que fala também sobre essa questão das redes sociais e como nós somos o produto das redes sociais e não os clientes, os consumidores. E já que a gente estava falando sobre filosofia, um dos tópicos que faz as pessoas mais refletirem sobre o uso de telas é principalmente sobre a questão da liberdade. Será que o Estado deveria proibir as pessoas de utilizar os seus eletrônicos? Ou as pessoas têm que ter a liberdade de fazer isso? Liberdade é fazer tudo aquilo que se quer ou não? Ainda bem que eu tô aqui com o Carlos, filósofo, né? Para falar um pouquinho sobre isso, né, Carlos? E tem um autor aqui, que é o Gilles Deleuze, que ele traz para nós uma citação muito interessante, né? Liberdade não é um estado prévio, mas um processo de criação. Ou seja, o que eu reflito a partir daqui? Nós estamos o tempo todo moldando o que é liberdade. Estamos o tempo todo transformando o conceito de liberdade determinado historicamente em cada época de acordo com as suas necessidades e as necessidades dos indivíduos que vivem essas épocas, né? Falando aí como uma pessoa da história, o tempo é o que nos torna reféns de todos os aspectos da vida. E um deles é também como a gente conceitua liberdade, né? Como é que vocês veem isso? Realmente o Estado deveria proibir a questão do uso de celulares por ser uma tarefa dele? E aí a gente aqui tá falando, né? A gente realmente tá a favor. Mas existe alguma argumentação contra que te convenceu de alguma maneira ou que te levou a refletir? Eu tô olhando pro Lucas aqui, ele tá igual o pensador de Não, eu tô aqui, E escutando o Gabriel. A pergunta do Gabriel é provocativa. Muito provocativa. Mas, assim, eu acho que eu vou
no meu auge da criatividade, vou pegar a mesma coisa que o Carlos falou antes, que é essa noção muito de que a lei, ela tem que ser pedagógica, né? E ela é um momento, né? Tem que fluir ali para sanar um problema naquele momento, e a gente tem que se adequar para ver se ela funciona ou não, né? Porque eu acho que a parte de liberdade, ao meu ver, que não é questão voltada para o direito, não é questão voltada para a filosofia, mas eu vejo assim que a liberdade, de certa forma, ela é usufruir da vida também, no certo limite, sem prejudicar o outro. E, perdão, mas eu não vejo meus alunos usufruindo da vida ficando presos ao celular. Eu não vejo meus alunos usufruindo do ensino que os pais deles estão investindo, né? Se eles estão mexendo no celular durante as aulas. Eu não vejo eles usufruírem da vida, da liberdade de dialogar com alguém, sendo que no intervalo ele quer ficar jogando ou vendo vídeo no TikTok, enquanto os amigos, as pessoas que ele considera amigos, estão do lado fazendo a mesma coisa, sabe? Então, assim, é claro que não cabe a mim, como professor, questionar o que meus alunos fazem em casa, mas enquanto no ambiente de sala de aula, no ambiente dessa certa forma pedagógico, eu vejo que eles não têm a liberdade de, tipo assim, estudar mesmo, de concentrar o que é que meus alunos reclamam. Eu gosto de ler, mas eu não tenho foco. Então ele não tem essa liberdade toda que ele fala, porque de certa forma o celular prejudica. Eu acho interessante, e aí, assim, eu vou pro próximo autor para poder dialogar, tá, Carlos? Por quê? Porque quando a gente fala de liberdade, não dá para falar de liberdade sem falar de um iluminista específico. Claro. Kant, ele tem uma forma de dizer que ser livre é fazer aquilo que não se quer, e você que tá assistindo deve estar pensando assim: como assim? Eu sou livre fazendo aquilo que eu não quero. Ora, sou livre se eu fizer o que eu quero. Quando o Kant fala isso, ele está dizendo o seguinte: quando você faz só o que você quer, você é escravo do desejo. Quando você se permite a não fazer aquilo que o seu desejo está te dizendo que é para fazer, aí sim você tem controle de si mesmo. E aqui a ideia do celular é a principal que nós estamos falando nesse episódio. De você saber que não tem que usar e não usar por você controlar seus instintos. A ideia que os iluministas traziam aqui, os racionalistas, era essa, né? De que nós temos racionalidade para controlar os nossos impulsos. Mas a ideia de você falar para si mesmo: vou acordar 5 horas da manhã e vou me exercitar. Se você não consegue fazer isso, você não se controla. É a ideia de você conseguir fazer aquilo que você não quer. Né? Desculpa, o Gabriel tá jogando na cara que ele acorda 5 horas pra caminhar. Não. Ele tá jogando, aproveitando. Não, mas assim, é uma ideia de você... Dia, inclusive pelo Instagram. Ele se não postou, não treinou. Mas não é isso. O que você acha, Carlos? O que você acha? Aqui, ó, a liberdade de obedecer à lei que nós mesmos impomos. Cara, pro Kant, se tem uma lei que é proposta pelo Estado, é porque já falhamos, né? Como pessoas racionais, como ele espera que sejamos, né? Assim como todo iluminista espera que sejamos, e a razão individuais, naquilo que você falou, controlando as emoções, as paixões que são prejudiciais a nós, né? Porque movidos por paixões, a gente tem uma condenação a cometer exageros, né? Exageros, excessos, né? Então, se tem uma lei que é externa a nós, é porque certamente já falhamos num ponto de dizer não a nós mesmos no uso daquilo que nos prejudica. Então, mesmo nós tendo a noção, a gente tem a noção, o uso de tela excessivo, é prejudicial. A gente tem essa noção. Mas tanto nós adultos, e nós adultos nos incluímos também, quanto as crianças, né? Ao usar excessivamente e satisfazer, claro, a necessidade de estar ali naquele espaço o tempo todo, nós não estamos mais comandando, sendo autônomos, né?
O Kant fala até assim, sapere aude, né? Ouse saber. Ouse saber. E mesmo sabendo, continuamos cometendo o mesmo erro. Então precisa alguém saber para vir e dizer, não pode, não pode. Esse alguém que é o dono da razão, que é o dono da moral no momento, acabou sendo o Estado. Acabou tendo que ser o Estado, né? Para haver esse controle. Então, se há liberdade quando há lei, para o Immanuel Kant, não. Não há liberdade uma lei quando do há Estado. Mas uma lei lei. pessoal... Lei imposta. É uma lei imposta, né? Lei de fora. Porque o contexto dele era o contexto do absolutismo, né? É porque não há autonomia nas é. pessoas. Você, se eu preciso de você para me ditar regras, há uma heteronomia. Eu preciso do outro o tempo todo para me ditar regras. Então, mesmo eu tendo consciência do que isso me faz mal, ainda assim tem que ter uma lei, né? Então, assim, eu já estou agindo de forma imoral. Eu já estou agindo contra mim mesmo. E para não cometer esses excessos, é que a lei acaba existindo. Então, o que é uma sociedade mais livre? Aquela que tem menos lei ou mais lei pro Kant? Pro Kant é que tem menos lei. Menos lei. Mas se a gente pegar outros autores, por exemplo, se a gente falar de Montesquieu, é aquela que tem mais leis. Pois é. Aquela que tem mais leis. Aí se a gente falar de Émile Durkheim, também é aquela que tem mais... Não no sentido de liberdade, mas acho que no sentido de a sociedade mais eficiente é aquela que tem leis que direcionam a humanidade. Anota aí, gente, isso daí é importante, tá? Eu tô anotando, que eu não conheço ninguém. Mas é aquela sociedade que tem leis que vão levar à eficiência, né? Porque o Émile Durkheim fala da coercitividade das instituições sociais. O Estado é a principal. Mas o Émile Durkheim, ele anula o eu, né? Não existe o eu, o autônomo. Existe a consciência coletiva. Quando há o eu deturpa o que é coletivo. Deturpando o que é coletivo, ele bagunça a ordem social. O indivíduo, ele bagunça a ordem social das coisas. Então, o que é colocado ao indivíduo para a socialização? A consciência coletiva. Então, é uma visão que tanto ele quanto o Durkheim, o Immanuel Kant e o Durkheim, eles têm em comum, é a ideia de que a razão, né? Há uma razão, há uma ordem consciente para nós. E a gente tem que seguir, deve seguir. Só que para o Durkheim, essa ordem ela está no âmbito coletivo. Por isso a lei é importante para o Durkheim, para manter a ordem social. E para o Kant, essa ordem... Ela é individual. Ela é individual. Mas esse individual meu é o mesmo seu, porque eu sou um ser racional. E você também é um ser racional. Então, a razão ela é universal nesse sentido. Como seres autônomos que se propõem aí vou usar o termo iluminista, porque a gente está falando do iluminista, né? Que se propõe a civilização, a civilidade, ele vai negar as emoções. Se ele não conseguir, a ordem social ela tem que existir. Mas a ordem social no Kant, ela vem depois, ela é secundária. O indivíduo, se ele tiver a educação e a autonomia necessária para isso, ele não precisa dessa ordem social. E a ordem social para o Durkheim, ela vem antes. Porque o indivíduo ele não consegue, sem a sociedade, ter condições para tomar decisões que mantêm a ordem social. Né? Então, qual é a solução que o Kant daria? Educação. Educação consciente do uso. Aí a gente entra num conceito que é muito... que aí entra a questão do Lucas, que é muito atual. Agora eu vou participar. Isso. Diferencia para nós, inclusive, até perguntar, entre um ser letrado e uma pessoa analfabeta. Isso daí é muito interessante para se pensar assim, né? Porque a gente tem visões muito assim, que a gente tem que estudar bastante, que a gente tem que entender que a gente pode pegar um aluno que ele sabe decodificar.
Assim, é muito comum, às vezes você pega o aluno, ele olha lá e sabe olhar liberdade, obedecer, ele sabe as palavras, mas ele não gera essa questão significativa, né? Ele não tem essa interpretação do que está sendo dito. E para além, o que seria uma pessoa letrada? É aquela que tem o conhecimento, é aquela que ela aprende, é aquela que sabe usar tanto da escrita quanto a leitura na sua prática social. Isso é uma coisa que, por exemplo, nossa, atrapalha muito essa noção de celular às vezes, porque se você pergunta para o aluno quando que ele escreve, assim, simples, ele fala que ele não escreve fora da escola. Então, assim, dentro da visão ele já tá falando, eu não sou letrado, eu não uso escrita fora da escola. Aí você fala, tá, mas nada, e daí você tem que puxar, e quando você vai puxando parece que a única coisa que ele escreve é no celular. Rede social, no WhatsApp. Só. Daí tem algum outro ali que fala, eu escrevo em jogo. Aí você já tenta puxar alguma coisa, mas é isso. Aí lê, o que você lê? Eu leio mensagem e coisa da rede social. Então o celular, querendo ou não, ele limita essa questão de práticas que se tem de leitura e escrita. É claro que vai para muito mais longe que isso, que é letramento, né? Mas puxando para o nosso assunto, que é celular, é muito, assim, prejudica muito. É muito o que eu tava falando, assim, né? Nós nos desenvolvemos socialmente falando. O celular não permite isso. Esse uso excessivo de tela não permite isso. Porque os alunos ficam limitados. Eu quero que um aluno meu desenvolva, sei lá, dou aula ali pro 5º ano, pros pequenininhos. Eu quero que eles escrevam um conto, um poema. Daí vem aquela pergunta que eles sempre fazem, mas que a gente tenta, assim, já ter a resposta na ponta da língua, pra quê? Pra que eu vou aprender a fazer um poema, um conto? E às vezes, quanto mais eu vou raciocinando dentro da realidade bruta desses alunos, não serve pra nada. Ele não lê, ele não sabe contar uma história, ele não se sente cativado por o texto que o professor de português traz. Então, porque a realidade dele também não instiga, né? Eu acho que aí tem a ver com o seguinte. Primeiro, acho importante falar pra você aí, ó. Tudo isso que a gente tá falando aqui é entendendo os autores, mas essas frases aqui, você pode adaptar dentro da sua redação para argumentação, tá? Então, por exemplo, você vai pegar o Kant e falar que liberdade é obedecer à lei que nós mesmos impomos, mesmo que o Kant fale sobre uma lei individual, numa redação você pode adaptar para qualquer contexto. Com tá? certeza. Só que assim, é importante também que a gente entenda que letramento também tem a ver com letramento digital. Talvez a gente tenha que ter um acompanhamento. A proibição, ela tem que ser só proibição ou além de proibir, nós temos que também educar as próximas gerações em como utilizar as tecnologias. Com certeza. Aí vem, né, aquela questão do uso da tecnologia de como ferramenta pedagógica. Que, querendo ou não, a gente sempre tenta trazer, né? Um vídeo no YouTube, ele pode ser pedagógico, um filme pode ser pedagógico. Poxa, o Gabriel faz vídeo pro TikTok, né? A gente tenta trazer esses recursos, a gente tenta usar. Eu, por exemplo, olha o Carlos com as anotações do caderno dele siga aqui. lá, @canal Humanoide. Exatamente. @professor Gabriel Maia. Tudo que a gente tenta utilizar da tecnologia, claro que as telas, elas podem serem utilizadas para o ensino. A gente tem que sim desenvolver um letramento digital, o aluno tem que saber, né, utilizar, navegar, porque não dá para negar que também a gente não está querendo falar, a gente não quer voltar na Idade da Pedra, em que não há telas, mas tem que ter essa consciência do para quê. Para que utilizar, em qual momento, é a pura linguagem, né, adaptar-se ao contexto. Não é que é certo ou errado, mas é adequado utilizar aquilo, em qual momento. Nosso sonho como professores é colocar ali o Kahoot, que a gente sempre gostou, que é colocar os jogos, dinâmicas, a gamificação que precisa da tecnologia. Mas eu acho que quando a gente olha também, a gente tem que, às vezes, dar um passo atrás e falar assim, vamos recomeçar?
Vamos mostrar para os alunos uma vida para além dessas telas. E daqui, sei lá, 1 ano, 2, 5, 10, e aos poucos, né, colocando de volta as telas, só que de uma forma mais saudável, utilizando essa noção de liberdade, né, que a gente está Volta discutindo. um slide só, por favor, Gabriel. Ah lá, o que o Lucas falou. Vocês estão utilizando... onde é que eu olho? Aqui, ó. Aqui. Vocês estão utilizando as tecnologias como um espaço de criação, né? Porque aí é onde entra o letramento. Com certeza. Então, é aí que entra hoje, por exemplo, a nossa responsabilidade. Por exemplo, a gente tem hoje a inteligência artificial. Vocês gostam, eu gosto bastante, porque ela resolve problemas. Isso. Ela resolve problemas. Mas você dialoga com ela, você compreende ela e vocês trocam informações, né? Não é simplesmente um copia e cola, um faz por mim. Porque aí não é um espaço criativo. Porque aí você está deixando de pensar, está deixando de criar e está construindo ali um processo no qual você se torna dependente. Exatamente. Então, onde há liberdade no uso da tecnologia? Aí entra o problema do letramento. O nosso aluno está sabendo fazer pesquisa. Sim. O nosso aluno está sabendo procurar fontes. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte: os alunos usam o ChatGPT. Isso é fato, acabou. O que fazer? Com a atividade. Eu sei a linguagem. E aí, para todos os professores aí, gente, uma dica: aprenda a usar. Gente, mas eu não quero, eu não gosto de ChatGPT, porque... Aprenda a usar. Porque é uma tecnologia e os nossos alunos usam. Se você não sabe a linguagem do ChatGPT, você vai ser passado para trás, que os alunos vão fazer tarefa com o GPT e você não vai saber a linguagem do GPT, não vai saber como é que funciona, e você vai ficar lá, nossa, meus alunos estão tão inteligentes, mas na verdade é o GPT que está fazendo. Então você tem que saber, por quê? Porque quando eu vejo que é GPT, que eu identifico, eu uso GPT diariamente, né? GPT é uma ferramenta, só que eu tenho letramento digital. Isso. Então, o que eu faço? Eu chego no aluno, cara, vem cá. E aí eu falo assim, essa aqui é a linguagem do GPT. Não, professor. Eu falo, cara, olha aqui pra mim. Nós somos amigos. Aí, esse vínculo emocional é importante. Eu sei que você usa. Eu não tô brigando contigo. Mas, por que ao invés de copiar, você não faz um favor pro tio? Quando você for fazer a atividade, você pega, coloca no GPT, ele te ajuda, e você escreve o que você entendeu. Pode ser? Porque aí você vai fazer o aluno pesquisar no GPT, o GPT vai trazer algo para ele e ele vai ter que ler e entender. Ou seja, está fazendo ele fazer a leitura e ter que transcrever aquilo ainda. Ele tem que pegar na mão e escrever aquilo ainda. Isso ajuda no aprendizado. Então, a ferramenta pode ser utilizada. Isso. A gente não está querendo, como o Lucas falou, a gente não está querendo acabar com a tecnologia, com as telas. Não. Mas é que na escola em si prejudica. E em casa a gente tem que saber falar aqui na escola como eles têm que utilizar em casa. Toda a noção do ambiente escolar, da escolarização desses recursos, né? A realidade fora da escola, às vezes, ela é diferente. E a gente tem que saber adequar. E isso funciona de vários ambientes. Tecnologia, mas de vários textos. Ler uma notícia na escola não é igual se ler uma notícia no dia a dia. A gente tenta induzir, dar recursos para isso, mas não é a mesma coisa. E quando a gente puxa rede social para a escola, não pode ser a mesma coisa. Um celular na escola não pode ser a mesma coisa. Tudo isso tem que ser voltado pedagogicamente e que é um dos grandes desafios às vezes, né? Porque às vezes o que é para nos ajudar, o que é para ser a cura, acaba sendo veneno. Olha aí. O que é para nos dar autonomia, que é a tecnologia, acaba nos tirando. Exatamente. Nos escravizando, Nos né? É o escravizando. paradoxo. O último autor que eu trouxe aqui, e a gente não pode deixar de falar dele, né? É o Foucault. Foucault, ele não gostava que chamava ele de pós-estruturalista, né? Mas é um autor pós-estruturalista, muitos vão acabar categorizando ele assim, em que ele fala muito sobre poder. Ele tem algumas obras, como Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, História da Sexualidade. São obras
todas elas acabam falando sobre essa temática do poder. E ele traz aqui, ó, o poder proíbe e regula, mas também produz sujeitos e discursos, no sentido da sociedade disciplinar, né? O que seria essa sociedade disciplinar, Carlos? Norma. Pensa em norma, pensa em regra, pensa em padrão, pensa em rótulo, né? O discurso, ele é a fala, tá lá, discurso. O que é o discurso? Ele é a fala que reproduz o conjunto dessas normas, dessas regras. Que regras são essas? É a ideia por trás do que é falado? É a ideia por trás do que é falado. A ideologia. A ideologia. Obrigado. Né? O Foucault ele não usa o termo ideologia, mas é a ideologia. A gente pode associar, né? Pode associar a ideologia. Né? O sujeito que entra no discurso, ele cria uma subjetividade. O que é a subjetividade? É a forma de pensar. É a forma de pensar. Né? Então, qual é a forma de pensar hoje que as telas produzem no sujeito, que o conteúdo das telas produz no sujeito? Né? O que esse conteúdo quer fazer o sujeito pensar? Né? Porque a gente sabe que tem uma coisa por detrás do uso das telas, principalmente em redes sociais, que são os algoritmos. Os algoritmos. Né? Que além de nos induzir, nós também induzimos eles. Né? E geralmente essa indução, ela cria um padrão. Então, é claro que os nossos alunos, ou nós mesmos, às vezes, não vamos enxergar o mundo de uma outra forma. Vou dar um exemplo, só para aí a gente pode desenvolver mais. Um exemplo. Eu vou no supermercado todo dia e vejo que ali está cheio. Logo, não existe fome. Porque está todo mundo comprando. No supermercado que eu vou, sempre tá a fila lotada. Logo, não existe fome. Pensa na rede social, pensa na internet. Você todo dia ocupa os mesmos espaços. A realidade se torna aquilo que a rede social te transmite. Exatamente. Ela te diz o que é real. Exatamente. E o que é certo e errado. E aí ela produz o sujeito e discurso. E o discurso desse sujeito. Eu tenho uma visão, já puxando de, por exemplo, até a noção de produção de texto, que é questão de ponto de vista, né? Como que eu tento sempre desenvolver ponto de vista com meus alunos, que é assim, levar eles a pensar sobre os lugares, onde que eles frequentam, onde que eles vão. E a partir desses lugares, quem tá lá? Como são essas pessoas, né? Pensando, por exemplo, numa noção de classe, cor, gênero. Essa noção de quem são as pessoas, né? E ao mesmo tempo que eles começam a pensar isso, eles começam a associar tudo que tá ali. Só que daí quando você coloca também assim, e a questão digital? Isso, como assim? Os espaços digitais. O que vocês veem? Quem tá lá, o que é passado para vocês. Aí eles começam a abrir um leque muito maior e perceber, de certa forma, quem são esses sujeitos e quais são os discursos que eles falam e fazem. E aí cai muito a questão, eu acho que a gente, se voltar lá atrás, um dos riscos que a gente tinha, um dos problemas, uma das justificativas para a proibição é, por exemplo, cyberbullying. O que tá ali, o que influencia ali, o que isso está gerando nos nossos alunos e o que eles estão fazendo com isso também, né? Eu acho que, Carlos, você é um cara muito para falar também nesse tópico, né? Mas, ao meu ver, é isso também. As redes sociais, a internet, o celular, gera muitas... tem poder sobre a gente. Gera padrão. E segundo Foucault, quem não segue a norma é o quê? O contrário de norma. Anormal. Anormal. É tido como louco. Ele também tem obra falando só sobre a loucura. Exato. Né? E o que acontece com os loucos na obra dele? São excluídos socialmente. E o conceito de loucura muda historicamente. Porque ele é produzido pelos discursos. Você é louco? Você não tem Instagram? Exato.
Né? Você é louco? Você não comprou aquele produto da Virgínia? É. Nada contra a Virgínia, pelo amor de Deus. Nossa, Não, que isso. Você não comprou, como é que é? Bar Splash que estão falando aí, né? Bar Splash. É, Body pois é. Splash, muito Então, bom, aliás, tá? Você é louco? Você não jogou tigrinho? Você não jogou o tigrinho? Você não perdeu R$50 no tigrinho? Né? Então, a ideia de loucura aqui é muito interessante, porque para além do que a gente fala dos manicômios, porque a ideia dos manicômios realmente é um tópico que, enfim, é gigantesco para falar. Mas eram aquelas pessoas que tinham algum tipo de loucura que não necessariamente era um problema neurológico, mas que era visto pela sociedade como louco também, né? Exatamente. E aí lá dentro elas ficavam com doenças neurológicas, né? Exatamente. Então, assim, essa ideia que o Foucault traz do poder proíbe e regula, mas também produz sujeitos e discursos, tem a ver tanto com você argumentar que as redes sociais têm essa perspectiva de produzir sujeitos e discursos com o poder que ela transmite ali, mas também de entender que o Estado, a partir do momento que ele proíbe e regula, ele também produz sujeitos e discursos. Porque quando a gente fala da lei, nossa, como assim você está fazendo isso? É crime? Isso também é sujeito de discurso. Isso também está dentro da regulação. Né? Uhum. Então, falar sobre a proibição de celulares também talvez estar iniciando um processo de produção de sujeitos e discursos dentro desse contexto social que está emaranhado de outros discursos contraditórios, né? Em um outro direcionamento. Em um outro direcionamento. O que a gente quer agora? Um sujeito que interaja mais. Uhum. É isso que a gente quer agora. Esse é o poder do discurso no momento. É. A lei é prova disso, a lei federal. Né? Mas quem são os loucos agora? É aquilo que o Lucas falou do cyberbullying. Quem são os anormais? Porque a internet ela produz rótulos. E se a gente não refletir sobre isso, os nossos jovens eles vão ficar presos à questão do rótulo. Né? Quantas meninas, porque acometem mais meninas, não sofrem, por exemplo, de distúrbios psicológicos e alimentares com a questão da bulimia, da anorexia, por padrões impostos que, às vezes, nem os influencers digitais seguem. Porque o que eles têm ali é um recorte da realidade. É o parecer ter do Guy Debord, que você mencionou lá no início, né? É o espetáculo que manda no show. Uhum. Mas o que é por detrás E do aquela show? linha tênue, né? Porque é um espetáculo que tem ali nas redes sociais, mas que muitos consomem como se fosse a realidade. E eles querem alcançar essa realidade que não existe. Então isso gera um problema, assim, desde pequeno, dos meninos, do que eles querem fazer, o que eles gostam, o que eles gostam de jogar, comer, assistir, viver em si, né? Porque eles vendem uma vivência, um estilo de vida que não existe. Então a ansiedade está associada a isso também, né? E como eles não fazem... Porque há um paradoxo entre o real e o virtual. Uhum. E como eles não atingem aquilo que está no virtual, a beleza eterna da juventude, da Deolane, né, dos influencers, né, a capacidade de ganho de dinheiro, de ostentação, há uma angústia muito grande. Aí a gente vê transtornos de ansiedade, depressão, como constantes em um mundo que promete um entretenimento fantástico. Infinito. E assim, chega a ser peculiar, porque a gente fala isso e parece que a gente está falando de adultos, adolescentes, mas isso vai desde os pequenos que já têm acesso a isso. E há muitos que dizem que talvez os pequenos sejam os mais cruéis, né? Porque eles não têm filtro de nada. Você não é assim, você não é meu amigo. Uhum. Não quero, não. Eles reperem muito mais, eles são muito mais agrupadinhos, né? Porque eles... E isso tudo porque eles também são mais suscetíveis aos discursos que estão. E daí algumas coisas que aparecem também, essa questão da falta de filtro que às vezes as redes sociais têm, de limitar o que vai, para quem que vai, quando vai, né? Então é muito isso que chega a ser muito perigoso também, né? Uhum. Olha, esse papo aqui dá para poder ficar até amanhã, né? Mas estamos aí.
um papo que foi muito proveitoso, pelo menos pra mim. Nossa, eu aprendi demais aqui. A gente conversando aqui e essa reflexão, eu nunca tinha parado pra fazer essa reflexão antes, né? A primeira vez que eu tô fazendo uma reflexão profunda sobre esse tema. A gente comemorou, né? Mas a gente não fez uma reflexão profunda sobre esse tema. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês engrandeceram muito esse debate. E foi muito melhor do que eu estava esperando, né? Eu estava pensando nesse tema, e que é um tema que os alunos têm a ter um pouco de, vão ter uma certa aversão. Por quê? Porque eles não queriam que proibisse. Mas, com essas duas figuras aqui, que são amadas no colégio, né? Eu tenho certeza que a galera vai gostar aí de vir. Enfim, e se você nos acompanhou até aqui, é porque você é uma pessoa aplicada nos estudos e quer estar sempre arrasando nos vestibulares e entendendo mais sobre o mundo. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. E até o próximo episódio de Atualidades. Fica ligado aí, tá? Valeu!